Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu em Baixo Guandu, Espírito Santo, em um lar adventista. Batizou-se, amadureceu, mas considera que sua conversão mesmo só aconteceu anos mais tarde. Aos 29 anos, Argeu Lopes de Freitas descobriu que seguia apenas um mero formalismo religioso e que, infelizmente, ele não tinha uma verdadeira experiência com Deus. Curiosamente, sua conversão de fato está relacionada a um grave problema de saúde e ao fato de ter acidentalmente causado a morte de uma criança. A partir dali, ele começou uma maratona de muitas madrugadas clamando a Deus que o socorresse e que transformasse seu coração. E Deus lhe deu o privilégio de descobrir o que significa estar apaixonado por Jesus. E hoje ele diz: eu sei em quem tenho crido e sei que meu Redentor vive e em breve ele virá me buscar para estar eternamente ao seu lado. Vamos conhecer agora os detalhes desse giro de 180 graus em sua vida. Argeu, muito obrigado porque você veio e está aqui para dividir seu testemunho com a gente hoje. Prazer é tudo meu. Fala um pouquinho pra gente, Argeu, pra gente se situar assim, né? Da sua infância, você nasceu num lar adventista, não é isso? Sim. Sua família, então, adventista? Ok. Eu nasci em lar cristão, né, adventista. Meus pais, tanto meu pai como a minha mãe, ambos da igreja adventista, eles vieram de outra igreja, a igreja católica. Mais tarde aceitaram o adventismo e já com 1 ano de idade já nasci em lar adventista. E você teve quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos, somos em 6. Todos eles educados na mesma fé? Todos eles educados na mesma fé. Você se batizou com quantos anos? Batizei com 11 anos. Com 11 anos. Agora, curioso, né, Argeu, o fato de você ter nascido num lar adventista, educado num lar cristão, batizado. E depois de um tempo você descobre que, na verdade, a sua religião era meio que um mero formalismo religioso. Isso. É interessante. Hoje, um pouco mais rodado, mais maduro, né? Acaba entendendo o que é o que é espiritual, o que é religiosidade, né? Uhum. Eu entendo que na época eu vivia mais uma religiosidade. Meus pais, talvez, é o que eles aprenderam também, é uma religião mais em cima do que pode, não pode, né? Em cima mais de regras. E assim eu fui educado, num sistema religioso rigoroso, mais de religiosidade. Uhum. Então, você cresceu e estudou o quê? Em termos de... de formação, a primeira formação profissional que você teve? Técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. E você trabalhou nessa área? Eu trabalhei 14 anos na área de enfermagem. Uhum. Depois você se mudou de Baixo Guandu e foi para Brasília? Antes de Baixo Guandu, eu fui para outra cidade mineira. Uhum. Lá em Baixo Guandu eu vivi a minha infância. Uhum. E de lá fui para a cidade de Minas, Governador Valadares. E lá, então, eu fiz o curso a nível 2º grau, e que também era o técnico de enfermagem, 3 anos. Uhum. De lá, então, eu recebi outros convites para trabalhar em hospitais, tanto da igreja como também no hospital do governo. E nesse período aí, foi a minha fase de juventude até meus 30 anos, 31 anos. Que sentimentos que te acompanhavam nessa fase, Argeu? Você estava de bem com a vida, estava de bem com a situação? Eu estava de bem com a vida. O problema é que
lá no fundo algo estava, parecia que não estava completo, tinha algo incompleto. Será que realmente meus tios, pessoas mais chegadas a mim, que não eram fiéis, cristãos, diria assim, eles questionavam: você é assim, Argel, porque seu pai te ensinou religião assim. Então, sempre tinha uma pergunta no ar: o que realmente era viver uma vida cristã? Quem era Deus? Quem é Jesus para mim? Então, lá no fundo, tinha essa lacuna, tinha algo que estava incompleto. Você pode dizer que isso foi uma crise pela qual você passou? Foi uma coisa que te incomodou bastante? Creio que sim. É? Uma crise até meio longa, né? Num espaço até os 30 anos, uma crise longa. Mas, Argel, é curioso isso, né? Quer dizer, uma crise de cunho religioso, é isso? De cunho religioso, mesmo vivendo dentro da igreja, mesmo assistindo todos os cultos normais e tudo, mesmo lendo a Bíblia, mas havia realmente não havia uma experiência bem profunda, eu diria, com Jesus. Você tinha noção disso nessa época? De início não, mas depois, com o passar do tempo, eu percebi que algo faltava muito sério, que era esse relacionamento. Se você pudesse pontuar, assim, algumas coisas que foram decisivas para uma mudança na sua vida, o que você diria? Algumas coisas, fator saúde, por exemplo. Algum momento na vida, eu acredito que, não que foi vontade de Deus, mas a permissão de Deus começou a permitir que algumas dores acontecessem em minha vida, né? E dentre elas, a minha saúde foi afetada tremendamente. Em alguma ocasião, os médicos chegaram realmente, uma junta médica chegou me dar 6 meses de vida. É uma mesmo? história mais longa aí. Menino, mas que problema era esse? Eu comecei simplesmente com uma tossezinha e aparentemente era uma gripe. E mais tarde os médicos descobriram que havia uma costela fraturada e ela, pontiaguda, penetrava na pleura, no pulmão. E isso inflamou e agravou de tal forma que em menos de um ano eu tive várias paradas cardiorrespiratórias e finalmente os médicos chegaram à conclusão que talvez eu não sobreviveria. Mas, Argel, eu acho que isso deve ser o maior baque na vida de uma pessoa, não? No aspecto de sonhos, realização, né? E também essa intimidade com Deus, eu senti que eu estava longe, muito longe. Como que você relaciona o fato desse problema de saúde que você teve com a experiência com Deus? Os médicos, depois de uma junta médica discutir o assunto, um dos médicos, que era uma médica, inclusive, uma excelente médica, a doutora Maria Auxiliadora, ela disse: olha, Argel, você vai ter que largar tudo, deixar tudo e ir para o interior. Você vai ter que viver uma vida no campo. Você teria uma chance aí de 5%. Né? Os médicos, os demais disseram: não tem chance. Ela disse: você teria uma chance. E apegue-se em Deus. É interessante que ela tinha a sua religião, uma pessoa espírita, de profissão e fé também, e ela relacionou isso a você. Parece que ela sentiu: você é religioso, mas você não tem essa experiência com Deus. Vá lá para o interior e tenha uma experiência mais próxima com Deus. E foi nessa experiência de aproximadamente 2 anos, lá no interior, vivendo a vida do campo, é que eu comecei a relacionar com Deus às madrugadas, em madrugadas com Deus, né? Que curioso. Como que você pode relacionar também um incidente que aconteceu durante, né, o momento que você exerceu a profissão de técnico de enfermagem também com a sua conversão? O meu problema de saúde, ele veio pós esse incidente. Acho que as coisas foram se completando, né? Antes dos médicos, interessante que eu estava dentro de um hospital, trabalhava como cuidando de pessoas, mas a minha saúde acabou deteriorando, talvez por não se cuidar bem. E talvez também por essa crise existencial que afeta, hoje eu sei que realmente afeta, né? Você acha que essa crise que você passou afetou sua saúde? Afetou, com certeza. Os hormônios, né, que nós temos no corpo, que vai acabando de pouco a pouco diminuindo as defesas imunológicas, né?
os médicos falam das linfócitos T, etc., que quando você está triste, e Salomão já dizia, espírito abatido faz secar os ossos, né? E realmente estava secando, e a doença veio mesmo em função exatamente de eu não ter uma íntima relação com Deus. E você me fez a pergunta sobre o incidente. Antes, uns 2 anos antes, eu trabalhava num dos hospitais do governo, em Brasília, e esse hospital é um hospital de renome, e na ocasião eu trabalhava na UTI, e eu cuidava a UTI tinha capacidade para 12 pacientes em estado grave, né? E eu cuidava numa noite dentre os pacientes havia uma garotinha de 8 anos, e essa garotinha ela era altamente alérgica e contraiu uma doença não muito grave, mas que exigia tomar medicação como antibiótico, mas ela não podia tomar. Então ela foi internada ali nesse lugar bem especial, a UTI, unidade intensiva, né, para que ela tomasse as medicações próprias, mas bem assistida. E eu namorava, já estava noivo, e eu terminei o noivado, exatamente por essa crise, talvez, ou essa religiosidade severa. E eu acabei não entendendo bem a minha noiva, e eu terminei com ela um dia antes. Fui dar plantão e o pensamento estava voltado para ela. Só abrindo um parênteses, Sim. Você acha que nesse momento você poderia dizer que você estava no auge dessa crise? Sim, existencial? Sem dúvida, sem dúvida. Coincidiu, Vivendo então? sozinho, agora eu já estava longe dos meus pais, longe. Eu estava por conta própria, diria, vivendo numa cidade... Brasília é uma cidade assim, sui generis em termos de convivência, pelo menos na ocasião que eu vivi, realmente pessoas de todas as partes do Brasil vivem lá, mas cada um para si. Mesmo na igreja eu percebia isso. No fim de semana se encontrava, mas depois cada um para si, pouco se via. E eu vivia numa república, vários jovens ali, cada um da sua religião. Como estava seu relacionamento com a igreja nessa época? Não estava bom. Eu diria de 0 a 10 estava 3. Estava muito, muito baixo. Já não tinha mais aquele gosto de assistir os cultos, né, de ler a Bíblia, de orar. E estava bem, diria que estava longe de Deus. E numa desses plantões, em seguida ao ter terminado com a minha noiva, eu estava encarregado de fazer a medicação, e lá para meia-noite, a medicação da meia-noite, eu fiz todo o preparo, e na troca do prontuário eu acabei aplicando uma medicação, a penicilina, que exatamente a paciente era alérgica, ela estava monitorizada, ela estava com soro. Agil, desculpa te interromper, Sim. mas a gente vai deixar esse suspense aqui para o próximo bloco, a gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho. Você vê que é realmente uma história intrigante. Um garoto educado na igreja, passa por uma crise religiosa existencial e de repente se encontra nesse ponto determinante para a sua vida, para a sua carreira, para a sua profissão. E agora? O que aconteceu? Quais as consequências dessa noite na vida do Ageu? Como Deus aproveitou esse momento para o encontrar de fato? Isso a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Hoje eu acordei e pensei. Ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei, ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Ageu, e ele vinha contando no bloco anterior de uma fase de crise religiosa existencial pela qual ele passou, mas também de uma noite decisiva enquanto exercia a profissão de técnico de enfermagem. E essa noite também culminou com seu encontro com Deus. Ageu, você vinha dizendo que você tinha que dar uma medicação para uma criança, e aí, o que aconteceu? A menina era alérgica à penicilina e ao trocar então o prontuário, como dizia, eu acabei aplicando a medicação que era de uma senhora de 70 anos que tinha osteomielite e recebia alta dose de penicilina. Eu apliquei nessa menina pela via o soro, né, pela veia. Eu apliquei nela que era alérgica e ela teve parada cardíaca, um choque anafilático. Eu percebi no momento, mas como não querendo acreditar. Então foi um suspense, o chão saiu. Na hora ela reagiu? Na hora ela reagiu, o monitor cardíaco demonstrou imediatamente. Mas, ela Ageu, teve fibrilação e espera disparada. um pouco. Você está contando assim, como se fosse uma coisa tão simples? Espera. Quer dizer que você aplicou a... Eu fico só imaginando assim, aquele momento, você fazendo uma atividade rotineira, você já estava acostumado, de repente você olha para o monitor, e aí? Igual disse para você, o chão saiu, a adrenalina foi intensa em mim. No momento Nossa. eu ficava entre chamar os colegas ou não omitir, eu ficar quieto ali e deixar que foi um incidente, né? Nossa. Mas eu chamei a colega, no caso lá nós tínhamos um código azul, eu disse, Nádia, código azul, e ela veio... O que é esse código azul? É uma parada cardíaca, algo assim, entre risco de morte, né? Ela veio urgente e agora o drama era chamar o médico, que era um ateu. Ele não acreditava em Deus e, além do mais, ele criticava a gente. Nós tínhamos a colega, era uma crente também da Igreja Batista, nós tínhamos um convívio muito gostoso e nos plantões cantávamos hinos, dueto baixinho ali. E ele dizia, aqui não é igreja, aqui é hospital. Ele tinha uma bronca de nós. Naquela noite, era aquele médico que estava de plantão. E ele foi chamado lá? E eu tive que chamar. Eu pessoalmente fui chamar. E quando ele soube que era aquela menina, ele ficou muito nervoso e me xingou o que pôde, né? E então começou de 00h20 aproximadamente até beirando 3 horas da manhã a manobra de ressuscitação cardiorrespiratória. E finalmente ele disse, olha, basta, essa menina já está morta. Já havia sido solicitado o laboratório, nos minutos logo da parada, foi coletado o sangue e foi feita a classificação do sangue e foi detectado alta toxicidade e a classificação penicilina. Ou seja, eu estava incriminado. E aí foi que, ali para as 3h30 da manhã, ele tira as luvas, manda desligar tudo, e mete o dedo no meu nariz e diz, eu quero ver o teu Deus te livrar dessa. Ai, ai, ai. E foi neste momento que, como que eu acordasse, né? Eu tenho um Deus, ele é meu pai. E aí, neste momento que eu cheguei ali a situalizar, meu Deus, quem eu sou? Eu sou realmente filho de Deus, Deus existe. Fração de segundo, aquilo tudo passou como se fosse um filme na minha cabeça, né? Então eu fui afastando. E havia uma sacada, a UTI lá é diferente, ela tem uma porta, as portas laterais de vidro abrem toda, e de dia o paciente pode tomar sol, etc. Então eu fui até a sacada, olhei para o céu estrelado
e fiz uma oração curta, se pode ser chamada de oração. Senhor, se tu existes, manifeste agora. A paciente já estava há mais de 3 horas, a maior tempo possível. Era realmente, no mínimo, se o coraçãozinho dela batesse, ela teria morte cerebral. E aí eu ouvi por detrás, porque eu já estava de costa, só a enfermeira, a colega, estava lá fazendo agora o procedimento de preparo do corpinho, né, retirada do soro e tudo, mas por providência, eu creio que não é coincidência, o que deveria ser tirado primeiro, que eram os monitores, os cabos de monitores da monitorização, ela não tirou. E eu ouvi atrás de mim a sinalização, um batido de criança. E eu tinha outros pacientes monitorizados ali, mas eu percebi que era ela. E aí, naquele momento, houve uma paz interior, eu situalizei de novo e entendi que Deus havia me respondido ali na hora. Eu voltei, quando olhei para a minha colega de trabalho, ela disse: Argel, você estava orando, porque Deus respondeu. Já estava tudo desligado. A paciente estava toda cianótica, roxa, né? Realmente dava todos os sinais de morte. O médico foi chamado de novo às pressas e ele, ao fazer os exames normal de reflexo e tudo, pupila, e disse: não, essa paciente está morta. Não, mas doutor, ela está toda... E ela foi rosando tudo de novo, foi tomando a cor, tudo normal. E em pouco tempo, aí o médico tomou a pulsação, tudo, e verificou, ela estava viva. Mas ele, incrédulo, disse: mas ela teve sequela, o coração está batendo, é real, mas ela não vai falar, né? Vai ter problemas seríssimos, no caso de fala e tudo mais, o cérebro, né? E ele ainda disse: pode ser que ela tenha tido morte cerebral, né? Não sei se seria o ideal ela ter voltado o coração ainda, ele disse. Então, aí ele falou: olha, vamos aguardar. Só uma curiosidade, você conhecia os pais dessa menina? Eu conhecia os pais dessa menina. Por algum momento assim, te passou pela cabeça encarar aqueles pais no dia seguinte? Tudo passa rápido, Cleliane, tudo passa rápido. Eu fico, né, só imaginando, gente. É uma adrenalina intensa, tão grande. Hoje eu conto com mais naturalidade, mas eu levei quase 10 anos para dar esse testemunho. Só ao contar em particular, alguém diz: mas isso tem que ser dado como testemunho. Eu entendia que eu causei, eu cometi um ato criminoso, ainda que com descuido profissional, mas foi. Né? Então, eu levei muito tempo para realmente contar ou dar esse testemunho, entendendo que realmente Deus atua. O certo é que essa menina, ao acordar pela manhã, às 6 horas da manhã, ela me reconheceu tranquilamente, ela gostava a fruta pera, que era a predileta dela, e eu tinha paciência de dar raspadinho na colher. Ela olhou para mim: tio Argel, me dá pera na colher. Eu, emocionado, chorando, e eu disse para ela: você me conhece, sabe quem é essa? É a tia Nádia. E esse aí é o doutor. E ela conheceu todos. Como se tivesse dormido tranquilamente. A noite inteira. O laboratório foi chamado, foi todo feito o teste e não havia nada, nenhuma toxicidade no sangue. E eu disse para o médico: doutor, Deus me livrou dessa. Você crê ou não, Deus me livrou dessa. E eu aí você botou o dedinho no nariz. Aí foi minha vez de colocar o dedo no nariz dele. E outra coisa, Cleliane, quando Deus faz completo, né? Não houve sequela, não houve fratura de costela, não houve nada, nada. 3 dias depois, Ana Lúcia estava em casa, tranquilo com os pais. E esse médico, eu estudei a Bíblia com ele aceitou a Deus como superior, como aquele que é o nosso Pai Celeste. Olha, eu não preciso nem te perguntar se esse foi um encontro com Deus, porque não tem dúvida, né? Com certeza esse foi. Agora, o que significa, Argel, estar apaixonado por Cristo? Porque você passou de um mero formalismo religioso para uma experiência fortíssima com Deus. Mas e aí, muito tempo já se passou depois disso, a vida de novo apresenta outras dificuldades, entra numa rotina. O que significa isso, estar apaixonado por Jesus? Estar apaixonado por Jesus, Cleliane, ao meu ver, é todos os dias, como um namorado, uma namorada quer vê-lo, vê-la todos os dias, quer ter esse encontro todos os dias. Isso é estar apaixonado por Jesus, todos os dias falar com Ele, conversar com Ele,
contar de suas lutas, das suas dificuldades. Não que a gente chegue à perfeição do dia para o outro, até porque o apóstolo Paulo disse que a nossa santificação é como a luz da aurora, né? Então, é todos os dias ter esse relacionamento, essa busca com Ele, todos os dias. Quem é Deus para você hoje? Deus é real. Deus é palpável para mim. É emocionante mesmo, né? Ageu, a gente tem um momento de umas perguntinhas rápidas aqui no nosso programa. Vida, plenitude, uma totalidade, experiência com Deus, é viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Beleza. Beleza, a natureza, a minha esposa, meus filhos. Sucesso. Sucesso. Não há sucesso se nós não tememos a Deus. Sucesso é temor a Deus em primeiro lugar. Dinheiro. Dinheiro compra tudo, mas não compra a vida eterna. Pecado. Pecado leva à morte, leva à perda da eternidade. Futuro. Futuro, a eternidade. Toda uma vida com Deus. Um medo. Medo, o medo de afastar-se de Deus. Um privilégio. Privilégio de ser filho de Deus e pertencer à família dele. Uma grande verdade. Uma grande verdade. Deus é nosso Pai Celestial. Cristo é o nosso Salvador. Uma grande mentira. Satanás acusa que Deus é causador de todos os problemas, mas na verdade é ele, Lúcifer. Casamento. Casamento é algo maravilhoso, uma instituição iniciada no Éden e que perdurará para a eternidade e é para todos os filhos de Deus que escolhem uma vida plena, santificada com Ele. Morte. Morte, a pior coisa que existe no universo que Satanás causou. Liberdade. Liberdade, Cristo, Jesus. Envelhecer. Envelhecer ao lado de quem você ama, ao lado de Cristo também. Fracasso. Fracasso eu diria, afastar-se completamente de Deus, não ter a Deus como aquele que guia a sua vida. Justiça. Justiça é Jesus. Ele é o sol da justiça. Um sonho. Um sonho, estar com toda a minha família, aqueles que eu amo, um dia no céu, na eternidade. Tem algum versículo bíblico que sempre te acompanha, que te dá muita força? Existem muitos versículos bíblicos, mas um que me marca: tudo posso naquele que me fortalece. Ageu, que a gente deseja para você? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Amém. que você continue sendo essa luz com esse Amém. testemunho vivo, abençoando muitas pessoas. Muito obrigado pelo seu testemunho Deus aqui. seja louvado. E como você já sabe, como a gente poderia terminar o programa de uma forma diferente? O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, termina agora e nós terminamos felizes, emocionados por ouvir essa história, esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa.